Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à oração do dia de hoje, mas antes de começarmos a oração no dia de hoje, também temos uma palavra, o chamado da sabedoria, é o tema da mensagem de hoje. Eu gostaria muito, meu querido irmão, minha querida irmã, que faz parte aqui do canal Uma Visão Além, que você já inscreveu, mas você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal Uma Visão Além. Ao se inscrever, ative o sininho para receber todas as nossas postagens. Deixe, claro, o seu like é muito importante, né? Para o YouTube entender que esse canal tem sido visto. E também compartilhe o nosso canal com mais pessoas. Oremos ao nosso Deus no dia de hoje. Santíssimo Deus, magnífico Pai, te louvamos mais uma vez por esse privilégio de estarmos reunidos na Tua presença. É um privilégio maravilhoso, um privilégio que temos de conversar com o Senhor Deus, de dialogarmos com o Senhor Deus, de buscarmos a presença viva do Deus Todo-Poderoso. Senhor, Tu conheces cada irmão, cada irmã que ora aqui no canal conosco, que busca a Tua presença aqui junto conosco no canal Uma Visão Além. E a oração, papai, é um privilégio que temos, porque nela nós conversamos com o Senhor, nós dialogamos com o Senhor, nós contamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas situações. A oração desperta no homem, desperta na mulher o desejo de te buscar, de te servir, de te adorar. E a oração é uma ferramenta poderosa, é uma arma poderosa que nós temos, com a qual nós lutamos e vencemos o inimigo. Através da oração nós nos humilhamos. Através da oração nós lhe adoramos, lhe rendemos o louvor, Senhor. Através da oração nós reconhecemos o senhorio, a grandeza, a supremacia, a pujança do poder de Deus. E entendemos que somos seres humanos, e somos falhos, e somos dependentes da misericórdia, dependentes da compaixão, dependentes do socorro. Entendemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É a Tua palavra quem nos ensina, é a Tua palavra quem nos faz compreender, é a Tua palavra que nos faz entender as maravilhas do Senhor. Ó Deus vivo e santo, neste momento muitos estão orando conosco. Eu quero neste momento interceder pela obra das missões, no ID, a obra missionária nos 4 cantos da terra. Porque a Bíblia diz que o Evangelho do Reino tem que chegar em todas as nações, e então virá o fim. E nós estamos clamando porque a Tua palavra diz que se faz necessário anunciar, é o ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Senhor, levanta um grupo de missionários, de obreiros, para fazerem o ide do Senhor, para fazerem a vontade viva e santa do Senhor, para buscarmos os perdidos, aqueles que estão no mundo da prostituição, das drogas, do crime, da violência, da idolatria, dos jogos. Oh, meu Deus, possa o Senhor levantar missionários, evangelistas, ministros da Tua palavra, para ministrar que Jesus está às portas, para falar do arrependimento, para pregar salvação em Cristo. Ah, Senhor, nos guetos, nas comunidades mais pobres, nas regiões mais distantes do Brasil, a obra missionária, naquilo que nós chamamos de missão transcultural, atravessarmos o Atlântico, o Pacífico, o Índico e buscarmos os perdidos na Ásia, na África, na Oceania, nas Américas, buscarmos os perdidos na Europa. Deus, Tu conheces o profundo do homem, a necessidade do homem, pois o Senhor conhece o coração do ser humano.
E quando nós olhamos para o continente africano, olhamos para o continente asiático, e ali podemos observar milhões, mas são milhões, bilhões de vidas que precisam ser alcançadas por tua palavra. Levanta, Senhor, verdadeiros adoradores, profetas de Deus como Elias, homens como Paulo, com a mesma garra, com a mesma fé, com a mesma determinação, para buscar os perdidos. Senhor Deus vivo, Senhor Deus de poder, levanta a tua igreja na Ásia, levanta a tua igreja na África, mas não somente nas cidades à beira-mar, nas capitais, mas no interior da África, no interior da Ásia. Senhor, na Oceania temos 2 grandes países e os países de menor porte, mas a Austrália, Senhor, que o Evangelho possa penetrar naquele país, possa entrar para ficar, possa entrar para realmente estabelecer um projeto de salvação naquele país, na Nova Zelândia, Jesus querido. E por que não lembrarmos também da Europa, que precisa ser reavivada, porque espiritualmente é terra seca. Eu te apresento também o Oriente Médio, onde está localizada as nações árabes, mas principalmente a nação de Israel, o bichinho de Jacó. Lhe apresento, meu Deus, os países menos evangelizados do mundo, estão na janela das 40, além da Coreia do Norte, Cuba, para que o Evangelho entre, Jesus, para que essas vidas sejam libertas, convertidas ao verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra, a verdadeira fé. Jesus querido, então eu te apresento todos os ministros do Evangelho aqui no Brasil, todos os ministros do Evangelho, Jesus, em todas as nações da terra, em todas as denominações, para que esses homens venham ganhar almas, discipular os novos convertidos, ensinar os novos convertidos à luz da tua palavra, e ganharmos os perdidos, e ganharmos os ofendidos, e ganharmos os abatidos. Deus poderoso, eu quero apresentar esta pessoa que está sofrendo, esta pessoa que está, meu Deus, desesperada devido à sua situação. Eu quero neste instante interceder por esta mãe que tem um filho no vício do álcool, das drogas, no crime, e ela derrama lágrimas dia e noite. Eu quero interceder por esta pessoa, por essa esposa que tem um esposo drogado, um esposo viciado no álcool, um esposo, Senhor, que quer sair de casa, abandonar o lar. Que a tua mão entre e chegue para restaurar, para libertar, para transformar. Deus poderoso, vidas que estão oprimidas por demônios, que estão angustiadas pela opressão, apresentamos estas vidas nas tuas mãos, apresentamos as vidas de filhos, de pai, de mãe, de irmãos, de pessoas que precisam do socorro. Através desta oração, apresentamos aqueles que estão enfrentando uma depressão, uma tristeza, uma amargura na alma, pessoas que têm tipos de fobia, medo disso, medo daquilo, que esses medos sejam vencidos pelo poder de Deus. Apresentarmos os novos convertidos, os casais, os recém-casados. Jesus querido, que haja paz dentro desse lar, que haja paz na vida deste homem, na vida desta mulher, que esta irmã, este irmão, seja renovado à luz da tua palavra. Ó Deus poderoso, ó Deus de poder, eu te apresento sim os hospitais, onde está essa pessoa enferma, essa pessoa que precisa da cura e do milagre. Desperta em nós o desejo de te adorar, o desejo realmente de te servir, em espírito e em verdade, meu Deus. Meu Santíssimo, não rejeites o nosso clamor, não rejeites a nossa oração.
o nosso grito de socorro, o grito por misericórdia, o grito por compaixão. Não deixe-nos cair, não deixe-nos voltar para trás, desistir, ficar desorientado, voltar para as coisas do mundo. Não, Jesus, queremos voltar para as coisas dos céus. Queremos nos revestir do poder de Deus, da graça verdadeira. Senhor, toca neste coração ferido, nesse coração contrito, nesse coração amargurado e angustiado. Restaura esse casamento, meu Deus, que está sendo destruído pelo vício do álcool, pelo vício das drogas. Este casamento destruído pelo espírito de prostituição. Que no nome de Jesus, pessoas sejam libertas, transformadas. Abençoai as crianças. Aonde houver uma criança enferma, que a enfermidade desapareça. Aonde houver um adolescente, um jovem enfermo, deprimido, oprimido, que ele seja liberto em nome de Jesus. Abençoai os nossos irmãos de mais idades. Abençoai a todos aqui inscritos no canal Uma Visão Além, e os que hão de se inscrever também. Abençoa, grande Deus, todos os cristãos que te servem em todas as denominações. É o que eu te peço no dia de hoje, Jesus. Sabe, esta pessoa que tem um problema mental, que tem um problema físico, seja repreendida essas enfermidades. Traz a paz, traz a harmonia, traz a alegria dentro desta casa, dentro deste lar, dentro desta família, ao coração deste pai e ao coração desta mãe, ao coração deste homem, ao coração desta mulher. É o que eu te peço no dia de hoje, Rei Jesus, pelo teu poder e pela tua graça. Amados irmãos e irmãs, vamos à palavra de hoje. A palavra que tem como título o chamado da sabedoria. Vamos aprender um pouquinho sobre Provérbios capítulo 8. O 8º capítulo de Provérbios é narrado pela própria sabedoria, que mais uma vez está personificada no texto e chama a todos para buscá-la. O chamado da sabedoria está disponível para quem deseja ser feliz e fazer a vontade de Deus e trabalhar com a vontade de Deus. Então, qual é o esboço de Provérbios capítulo 8? Do verso 1 ao verso 6, o convite da sabedoria. Do verso 7 ao verso 11, a excelência da sabedoria. Do verso 12 ao verso 21, a eficiência da sabedoria. E do verso 22 ao verso 31, a eternidade da sabedoria. Do verso 32 ao verso 36, é o resultado que a sabedoria nos traz. Então você tem buscado, meu amado e minha amada irmã, a sabedoria. Vamos estudar em Provérbios 8 sobre o chamado para ser uma pessoa sábia, para ser sábio. O convite da sabedoria de Provérbios 1:6. Por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade. A entrada dos portões, ela está gritando: é para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios dirão o que é reto. Então a sabedoria aqui nesses primeiros 6 versículos, ela chama insistentemente, melhor dizendo, para que todos venham à sua presença e aprendam o saber, se colocando nas entradas e caminhos, esperando encontrar pessoas que desejam realmente ser sábias.
Quando cometemos um erro, muitas das vezes dizemos: eu não sabia, ou se eu soubesse. Isso comprova a necessidade de buscar o conhecimento para saber o que fazer, e somente a sabedoria pode nos proporcionar isso, meus amados irmãos. Então a sabedoria, ela te convida, ela me convida, ela nos convida a conhecê-la e termos um relacionamento com ela. A excelência da sabedoria, Provérbios 8, do verso 7 ao verso 11. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas as retas para os que têm compreensão e justas, todas são retas para os que têm compreensão e justas, para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata, e o conhecimento em lugar do ouro escolhido. Porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo que se possa desejar não se compra com ela. Então a sabedoria, querido, é excelente, é melhor que tudo o que existe nesta vida. Por isso que nós precisamos nos empenhar em buscá-la intensamente, a cada dia, como algo mais precioso que possamos desejar, amados irmãos e irmãs. Uma pessoa cheia de riquezas, se não tiver sabedoria, logo perderá tudo o que tem. Por outro lado, se alguém não tiver nada, mas busca, mas se ele buscar a sabedoria, conquistará todos os seus sonhos. Então a sabedoria, ela é excelente. A sabedoria, ela é excelente. A eficiência da sabedoria, Provérbios 8, do verso 12 ao verso 21. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. O meu é o conselho, e a verdadeira sabedoria eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meio de mim, os reis governam, os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes na terra. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado. O meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Então a sabedoria é eficiente e funciona em nossas vidas, meus amados. E muitas coisas que testamos fazer e não dão certo é porque faltou ela, a sabedoria. Mas quando nós procuramos o conhecimento primeiro, alcançamos o resultado de nosso trabalho, meus amados. Então, por exemplo, quando procuramos um lugar, podemos ir de duas formas: sem pedir informação ou pesquisando primeiro, sabendo que é muito melhor buscar saber antes. Então, da mesma forma, são os nossos sonhos. Quando buscamos a sabedoria e recebemos o fruto do nosso esforço. Então a sabedoria, ela é eficiente. Agora, a eternidade da sabedoria, Provérbios capítulo 8, verso 22 a 31, para nós encerrarmos. O Senhor me possuía no início da sua obra e antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que as montanhas fossem firmadas, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando ele traçava horizontes sobre a face do abismo.
Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar e os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando ele compunha os fundamentos da terra, né? Eu estava com ele e ele era o seu arquiteto. E dias após, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Então a sabedoria sempre existiu, porque ela é a expressão do conhecimento próprio Deus, do conhecimento do próprio Deus, revelada em sua palavra, meus queridos irmãos. Então, tudo o que foi criado revela a sabedoria divina. Então, a sabedoria, queridos, é infinita, sempre existirá. Isso nos mostra onde podemos buscar a sabedoria: somente em Deus, que é a fonte inesgotável do saber. Toda ciência que existe é fruto da sabedoria de Deus, concedida ao ser humano. Sem a permissão do Senhor, nada pode ser descoberto, mas a cada dia o Senhor permite que a humanidade avance em seu conhecimento revelado por Deus. Olha a tecnologia onde chegou, queridos. Olha as tecnologias digitais, os computadores, os iPhone da vida. Então a sabedoria é eterna. Agora, qual é o resultado que a sabedoria nos dá? Provérbios, capítulo 8, verso 32 ao verso 36. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouça o ensino, sejam sábios e não rejeite o ensino. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Percebe que o fruto da sabedoria é a felicidade? E o texto aqui deixa bem claro a diferença entre quem busca a sabedoria e aquele que a ignora, que rejeita, que não busca. E mostra as consequências desastrosas de não ser uma pessoa sábia. Porque uma pessoa sábia, ela aceita Jesus, ela reconhece o sacrifício da cruz, ela reconhece a divindade de Deus, ela reconhece, né, o amor de Deus em Cristo Jesus. Então, antes de cada decisão, responda ou realização de sonhos, precisamos buscar o quê? Sabedoria, que nos ensina não somente como fazer, mas também como ser. A sabedoria nos ensina a sermos dependentes de Deus. A sabedoria nos ensina a exaltarmos e adorarmos a Deus. Então a sabedoria te chama. Qual é a conclusão de hoje, de Provérbios 11? Porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo que se possa desejar não se compra sem a sabedoria. Então o 8º capítulo de Provérbios nos ensina para buscar a sabedoria, mostrando sua excelência, eficiência e eternidade, bem como, meus amados, o resultado de quem busca o saber. Então, em Provérbios 8, a sabedoria convida, a sabedoria é excelente, a sabedoria é eficiente, a sabedoria é eterna, a sabedoria traz resultados. Queridos irmãos e irmãs, busque a sabedoria como a coisa mais preciosa que possa desejar. A sabedoria te convida, mostrando a sua excelência, a sua eficiência, sua eternidade, os seus resultados. Aceite o chamado da sabedoria. O homem sábio, a mulher sábia, não destrói sua vida com o pecado, não destrói sua vida com a idolatria, com a prostituição, não destrói sua vida com a rebelião contra Deus. Quando você adquire a sabedoria que vem de Deus, automaticamente você busca Jesus para ser um salvo na sua pessoa. Que Deus abençoe você no dia de hoje, grandiosamente. Graça e paz
da parte do Senhor Deus Todo-Poderoso.